Bem-vindos ao Livrosofia, o podcast onde os livros são a ponte para a transformação de mentes e corações. Eu sou Flávia Marquezine e nesse episódio de hoje a gente vai explorar o poder lúdico das palavras e de uma autora que talvez muita gente não saiba, mas também escreveu livros infantis. Clarice Lispector. Você já ouviu falar provavelmente da Hora da Estrela e de algumas outras obras importantes da Clarice, mas você sabia que ela já escreveu livros infantis? E para falar sobre essa obra como um todo, não só sobre os livros infantis ou adultos, mas sobre a trajetória da Clarice e da literatura infantil no Brasil, a gente trouxe um especialista no tema, membro da Academia Espírito Santense de Letras, Francisco Aurélio Ribeiro. Bem-vindo ao Livrosofia. Muito obrigado, é um prazer estar aqui, falar um pouquinho dessa grande escritora. Cecília Meirelles e Clarice Lispector, elas na internet, assim, tudo se atribui a elas, né? Ou quando não é Machado de Assis, Guimarães Rosa, se atribui muitas frases, né? Que não são efetivamente das autoras, elas. Mas a minha experiência com Clarice, eu acho que da grande maioria dos nossos, né, do nosso público, foi na escola e lendo A Hora da Estrela, né? Macabeia, conhecendo essa personagem tão, né, sofrida e ao mesmo tempo enigmática, né? Sim. Uma personagem que você não sabe se gosta, não sabe se rejeita, provoca, né, sentimentos estranhos. E com a sua obra, Francisco, eu pude entender um pouquinho das características da obra, da obra como um todo da Clarice. E aí entender um pouquinho dos sentimentos que eu tive ao ler, né, as obras. Eu tenho um outro livro dela que eu gosto muito, Clarice na Cabeceira. Eu sei, né? Qual? Que aí traz, né, uma antologia e aí, enfim, textos maravilhosos. Então, Clarice, para quem gosta de ler, tem que ler Clarice, né? Sim, não tem como passar pela literatura brasileira sem ler Clarice. Mas, gente, o Francisco Aí, assim, a gente tem um expert, né? Ele, além de autor de inúmeras obras, o Francisco, professor também. Você também tem formação em Direito, não tem, Francisco? Eu fiz Direito também. Você fez Direito? Eu passei até no concurso para procurador da Assembleia e não assumi para poder assumir a UFS. Então, e aí você realmente resolveu se dedicar às letras, sim, que são total, sua vocação, total. Né? Desde que eu nasci. Isso, né? Nasci para isso. Nasceu para isso. Eu comecei a alfabetizar com 12 anos. Meu primeiro diploma de alfabetizador eu tinha 12 anos. Estava no terceiro ginasial, que hoje seria a 7ª série. Então, é o meu destino mesmo. Meu destino é ensinar a ler. Ensinar a ler, né? Então, vocês veem que é uma pessoa que, né, tem todo o perfil de estar aqui no Livrosofia e que vai, consequentemente, ensinar muito para a gente. Mas, Francisco, conta um pouquinho da sua história com Clarice, né? Esse livro é fruto da sua dissertação de mestrado e, embora, eu até contava para ele aqui no início, embora seja uma dissertação, foi feita por um escritor, então é leve, é interessante, é como um livro de ficção, mas com dados reais. Então eu gostei muito da leitura, flui muito, li rapidamente, com muita tranquilidade, e eu queria que você contasse um pouquinho por que você escolheu a Clarice, né, para fazer a sua dissertação e o que a pesquisa sobre essa escritora maravilhosa trouxe para a sua vida. Olha, eu comecei a lecionar oficialmente em 1973, no Colégio Estadual de Iguaçuí. E lá havia uma biblioteca e eu queria trabalhar com literatura diferente da maneira como os professores meus tinham trabalhado comigo. Porque na minha época não se lia. A gente decorava biografia de escritor. Se você me perguntar, eu te falo a biografia do Zé Alencar de cor até hoje. Nossa, eu e Marcelino Ceará, a gente decorava aquilo e era aquilo que o professor pedia. Que triste, né? Era assim, literatura era assim, era decoreba, pura decoreba. Mas eu queria ser diferente, eu queria trabalhar com os livros. E a biblioteca era muito pobrezinha, então a gente fez várias campanhas, vários movimentos para poder melhorar a biblioteca da escola e poder trabalhar com os livros. E lá, pela primeira vez, eu encontrei alguns livros da Clarice, e inclusive A Mulher que Matou os Peixes, que foi o primeiro infantil dela que eu li, porque parece que tinha sido lançado em 72, eu comecei a dar aula em 73. Achei um exemplar, li aquilo, achei meio esquisito, falei, mas o que é isso? Isso é para criança, é para adulto, o que é isso? E começou a pintar aquela dúvida, né? Logo assim que eu entro na faculdade, e no mesmo ano que eu comecei a lecionar, foi o ano que eu entrei na faculdade, em 73, para fazer o curso de letras. E logo de cara eu já fui apresentado a Clarice.
a professora apresentou uma aprendizagem ao Livro dos Prazeres, foi o primeiro livro. E aí ela era professora de linguística, mas era apaixonada por Clarice. Era uma professora carioca, tinha formado na PUC, e ali já foi um choque, quando eu falei, gente, essa escritora é diferente mesmo. E aí eu comecei pelos contos de Laços de Família, Legião Estrangeira, depois até empacar um pouco nos romances, né? Porque os romances são meio pesados, os primeiros, A Maçã no Escuro, A Paixão Segundo GH. Então, eu sempre sugiro para os meus alunos lerem os contos da Clarice primeiro, até chegar a Hora da Estrela, que é a obra terminal dela, né? A Hora da Estrela é o último livro que ela escreveu, ela já estava com câncer, processo adiantado, e é um livro sobre a morte. Então, a personagem morre junto com ela. Ela termina de escrever o livro e morre. Então, o livro tem que ser lido também nessa ótica, dessa nordestina que é ela. Você não se esqueça que a Clarice, ela nasce, ela é judia, ela sai nesse pogrom, né, nesse exílio, ela é uma exilada, e vem lá onde hoje é a Moldávia. Ela é que naquela época chamava Bessarábia. A família dela, dos judeus, eles vieram de lá, fugindo da guerra. E aí, quando a mãe dela grávida, quando chegou na Ucrânia, em Tchetchenik, ela pare a Clarice. Mas é toda uma história de estupro, de violência. Quem leu a biografia da Clarice, escrita por aquele escritor americano, Benjamin Boys, é a mais completa que existe, junto com da Nadia Gottlieb. E aí Clarice vem, e o único contato que eles tinham aqui no Brasil era um tio que morava em Maceió. Então, na verdade, a primeira identificação da Clarice com o Brasil foi com o Nordeste. Então, ela vive lá em Maceió, uma família muito pobre, era aquela família de judeus pobres, e depois ela vai para o Recife, e só depois, para estudar, já na juventude, na vida adulta, que ela vai para o Rio. Então, o que é a Macabeia? É exatamente essa personagem desajeitada, como a Clarice foi a vida inteira, tipo assim, sem saber, na verdade, se situar bem no mundo. E como ela se sentia. No mundo, né? E morrer atropelada numa cidade grande. Simbólico, né? Simbólico, é muito simbólico. A Clarice, ela trabalha muito com símbolos, né? Como toda a literatura. Então, a gente precisa ficar muito atento para essa questão do símbolo em Clarice. Na hora que você perguntar, eu vou falar um pouquinho sobre a questão do símbolo na literatura infantil. Então tá? já que você deu a deixa, vamos passar para isso. Uma coisa que me encantou é que você traz nesse livro, eu gostei muito da forma como ele é estruturado. Então você conta, né, a história da literatura infantil. Inclusive, eu acho que tentando responder aquela sua indagação de menino, né, de que, peraí, esse livro realmente é um livro infantil, isso, né, para os padrões. Então conta pra gente, que eu acho que a maioria dos nossos ouvintes não conhece essa história, como eu conhecia pouco dela. A diferença, Flávia, é fundamental o seguinte: a literatura infantil, ela é tradicional, uma obra fechada, porque ela tem um final feliz. Se ela não tiver final feliz, ela não é bem aceita. Eu estou falando da literatura tradicional. E o como mal, a gente vê hoje, né, Francisco? O mal é punido, o bem é premiado, não é? A gata borralheira casa com o príncipe, quer dizer, tudo isso que não acontece na vida real. Quer dizer, e aí vem a Clarice e mexe com essa estrutura toda. Então, se a gente pegar O Mistério do Coelho Pensante, que é o primeiro livro dela, foi um livro escrito no início da ditadura militar. Foi em 67. E esse coelho vivia numa gaiola. Só que ele fugia da gaiola. E ninguém sabia como que ele fugia da gaiola. E aí e o tempo todo que a Clarice instaura na literatura infantil é o que o Machado de Assis fazia, é o diálogo com o leitor. Aí ela pergunta assim, por que você acha que ele fugia? Pergunta para os adultos, pergunta para o seu pai, para sua mãe, que eu também não sei. Então, ou seja, ela não fecha a obra, ela não dá uma resposta para você. E aí você pode ver claramente que é uma metáfora da ditadura. Porque a única coisa que eles não conseguiam prender na ditadura era o pensamento. Então, era o mistério do coelho pensante.
Ninguém pode prender as ideias. Você pode estar preso na cadeia, mas seu sonho de liberdade, seu sonho por um mundo, esse vai continuar vivo enquanto você resistir. E, de certa forma, uma obra revolucionária, embora pouco compreendida, tá? Pouco acessada, porque à medida que a criança faz o questionamento para os pais, ela vai disseminando essa ideia. Exatamente. Né? Mas observe que ela não dá a resposta. Ela fala assim, aí no final ela pergunta, você sabe a resposta porque o coelho fugia? Se você descobriu, fica para você, porque eu não sei. Ou seja, ela não fecha. Não fecha, então, é uma obra final aberta. Feliz, Literalmente a obra aberta do Humberto Eco. E no caso do mistério da Mulher que Matou os Peixes, que foi o primeiro livro que eu conheci dela, que foi quando eu comecei a dar aula, é uma história completamente metalinguística. É a história da escritora. Porque o que ela estava sentindo a culpa. Ela tinha 2 filhos, um deles até com autista, e aí ela estava separada do marido. Então, o livro é um pedido de desculpa para a criança, porque as crianças pediram a ela para poder cuidar dos peixinhos do aquário, e ela esqueceu, os peixinhos morreram. Então, ela lida muito com a questão da morte, ela trata muito a questão da morte, que eu acho essencial. A gente tem de falar da morte com as crianças. Com as crianças, né? Sabe? A gente não pode criar as crianças achando que o mundo é diferente, o mundo da criança e o mundo dos adultos. O mundo é o mesmo para todo mundo. E a Clarice fica o tempo todo amarrando a gente a esse mundo e mostrando para a gente aquele trabalho da linguagem próprio dela, né, que é um trabalho muito de reflexão sobre a própria linguagem. Então, A Mulher que Matou os Peixes é uma obra metalinguística. É a da própria escritora, que ao tirar seu tempo de mãe, ela deixa de ser a mãe das crianças para ser a mãe do novo filho, a mãe do relato, a mãe da história. Que ali também ela está parindo. Ela está parindo o texto. E quem escreve sabe isso, né? Sabe o quão emocionante, ao mesmo tempo dolorido, é parir um livro, né? Sim, sim. É um parto gerar, mesmo. Gerar um livro é um parto mesmo. E quando nasce, eu vejo isso, às vezes, postagens de escritores, e ninguém fala que o filho é bonito, também dá uma tristeza danada, muito né? grande, muito grande. Uma frustração imensa. Eu sempre digo o seguinte, quem escreve para ser lido. Eu não escrevo para ninguém bater palma para mim. Eu quero ser lido, quero que as pessoas comentem, que as pessoas critiquem. Todo escritor quer isso, quer um retorno. Então, a literatura infantil, ela me traz muito isso. Porque quando uma escola trabalha um livro meu, um professor indica um livro, e eu tenho oportunidade de ir à escola conversar com as crianças, é uma delícia. Entendeu? Porque as crianças, elas são muito autênticas. Muito autênticas. Entendeu? Então, elas são autênticas e elas dão respostas, assim, ótimas. A gente tem muito a aprender com elas, né? Muito, muito. Mas eu quero pegar um ponto da sua fala que me lembrou uma palestra que eu assisti sua, né, no dia do lançamento lá na academia. Sei. Que você falou uma coisa que poucas pessoas falam, porque hoje em dia a literatura infantil é vista muito como pedagógica, né? Você faz essa crítica, embora assim, na minha visão, eu acho que tem espaço para literatura pedagógica e tem espaço para literatura livre, né? A Clarice falava muito sobre essa questão da liberdade da palavra, né? Que ela não escreve, né, para satisfazer ninguém, ela tem várias frases, em vários momentos, ela fala sobre o processo de escrita dela, que é a metalinguagem, e que a escrita não precisa ter função nenhuma, né? Você fala isso também na sua palestra sobre isso. A escrita não precisa ter função, mas essa diferença da linguagem da criança e do adulto é uma questão importante. Então, eu queria que você contasse um pouquinho para o nosso ouvinte, primeiro a história. Começou lá com Christian Andersen, né, os irmãos Grimm, como que veio para nesse momento de hoje, e por fim, o que você pensa sobre isso, nessa questão da diferença da linguagem? Na verdade, a literatura ela tem um eterno desafio. É o desafio entre ser arte ou pedagogia. Tá? E aí, se ela é arte, se ela é literatura, ela não tem compromisso em ensinar nada. Porque você não pega um Guimarães Rosa para você aprender alguma coisa, ser bonzinho, ser obediente, obedecer a lei de trânsito, nada disso. Você não lê Clarice para poder
Quer dizer, literatura é arte, e o objetivo da arte é a sensibilidade, não é a razão, não é? Mas existe essa literatura pedagógica que é trazida desde muito antes do Andersen, desde as fábulas de Esopo, no século V a.C. Ele escrevia histórias, e naquela época não havia distinção entre criança e adulto. Ele escrevia histórias moralistas. Então, toda a história terminava com uma moral. Daí isso acontece com quem faz isso. Pegar a cigarra e a formiga, né? A cigarra canta quando devia trabalhar e a formiga só trabalha. No final, a formiga é premiada quando chega o inverno, porque ela tem provisão, e a cigarra é punida porque não tem. Então, isso é uma fábula. E o final, a moral é aquela ali, quer dizer, o trabalho é que vence. Não é? Quem leva a vida na flauta. E a mesma moral dos 3 porquinhos, de todas as outras. Se levar a vida na flauta, você se ferra. Né? É o que acontece. Bom, então veja que essa literatura criada desde a Antiguidade Clássica, ela é trazida para a escola quando a escola é criada, porque a escola nasce como instituição burguesa no século XVIII. Então nasce na França, nasce na Europa, né? Quando a burguesia ascende ao poder, já com a queda da aristocracia, né? Então a burguesia ascende e cria a escola. Não era mais, porque os ricos, os aristocratas, eles tinham professores em casa, os preceptores que ensinavam as crianças ricas. E aí eles criam a escola com um grupo de crianças. Primeiro, menino e menina, né? Separando os gêneros. Depois, escolas mistas, já no final do século XIX, que surgem as escolas mistas. Então, a literatura, ela acaba sendo um importante instrumento de pedagogia, ou seja, de ensinamento. Ela se une junto a outras disciplinas, como o estudo da linguagem, estudo da língua daquela região, não é? Então a literatura entra ali. Olha, Comênios, que foi o criador da pedagogia moderna, com o livro Didática Magna, ele era um tcheco, um professor tcheco. E ele criou a primeira enciclopédia para criança. Essa primeira enciclopédia para criança chamava Mundo Ilustrado. Ou seja, eram vários livros para poder explicar às crianças, para trazer o conhecimento do mundo para as crianças. Esse Mundo Ilustrado, ele deu origem a várias outras enciclopédias que chegaram até a minha geração, até a geração dos meus filhos. Entendeu? Até você a minha deve geração. ter tido. Eu tive. O Mundo da Criança, você teve? O Mundo da Criança eu não me lembro. O Mundo da Criança era belíssimo, era 30 e tantos volumes. Cara, era preço de um carro. Era muito caro. Então, era o Mundo da Criança. E muitas outras. Tinha a Delta, Larousse para as crianças e tudo. E o Tesouro da Juventude, lembra? Não, né? Você é a geração da minha filha. Então, da minha geração, que é a geração até a enciclopédia. Depois disso, ela foi caindo com o surgimento da televisão, de outras formas de acesso à informação. Então, é muito interessante isso, porque esse embate entre literatura ludismo, fantasia, imaginação, ou literatura, ensinamento, arte, moralidade. Não é arte, é moralidade, é pedagogia, ela resiste até hoje. Até hoje. E você não acha que dá para ter as duas coisas? Dá. Então vamos pegar o exemplo de Lobato. Tá? Lobato escreveu a série do Sítio, que é uma série lúdica, mas ele escreveu também a Gramática da Emília, Geografia do Ana Benta, o Poço do Visconde, ou seja, então ele fez as duas coisas e isso também acontece. Agora, o que não pode acontecer é você fazer literatura para criança para ensinar. Então tem uma diferença, sabe, Flávio? Literatura para criança é lúdica, é fantasia, é imaginação. Livro para criança é o que você quiser. Por exemplo, nós estamos agora com um problema de educação financeira. Se você quiser escrever uma historinha bonitinha para poder educar as crianças, você pode, existem muitas. Sobre a questão de respeito às diferenças raciais.
Qualquer assunto você pode escrever para criança. Não é literatura. Não é. Então, por exemplo, quando a gente pega uma obra da Ruth Rocha, uma coisa assim, mais respeito à sua criança, ou então o Ziraldo, quando fala da cor diferente, ocre, Não, é por literatura. exemplo. É literatura. Ainda Ainda que tenha uma lição. Não, é né? literatura. Na verdade, tem uma diferença entre ensinar e educar. Uhum. Tá? Educar é conduzir do dentro para fora. É ex-ducare, que é educar. Então, a literatura, as artes, elas educam. Uhum. Você sai do cinema quando você vê um filme bom. Eu vou dar um exemplo aqui. Um filme agora que eu vi recente, que eu achei muito bom, que é O Homem com H. A história do Ney Matogrosso. Do Mato Grosso também O assisti. filme é maravilhoso, você viu? Assisti, O filme adorei. é muito bem feito. Muito bem feito. O ator é maravilhoso. E ali o livro educa várias coisas. Mostrando todo o percurso, a relação conflituosa com o pai, toda a questão que ele teve, né, para poder assumir aquele jeito diferente dele e tudo. Mas é um filme respeitoso. Então você sai do cinema e eu tenho a impressão que por mais radical que você seja em relação às suas convicções, e quem conhece a figura do Ney, passa a entender melhor o que é ser o artista que ele foi no contexto do Brasil. Não é? E você sai admirando muito mais do que já admirava antes. Exatamente. Né? Então é um filme artisticamente bem feito e que educa. Que educa. Todo filme que você vê, que te comove, você chora, você fica pensando, você quer conversar sobre o filme, ele mexeu com você. Tá? Mas você não entrou ali para você aprender isso. É verdade. Você não entrou e falou, não, eu vou lá para aprender isso. Não. Entendeu? Então, essa que é a diferença da arte. A arte, ela educa sem que você busque nada ali. Ela te educa porque é a função dela. A função dela é tornar a gente melhor. Não é? A arte existe. Que eu vi recentemente. Os brasileiros estão. Eu falo que os últimos filmes que eu vi, os melhores de todos foram os brasileiros. A gente está numa fase muito boa do nosso cinema. Né? Outro filme que eu saí do cinema, assim, eu até tive dificuldade de levantar da cadeira, assim, porque de tanto que me impactou foi Ainda Estou Aqui, né? Com certeza. Né? Lindíssimo. Porque ele fala de um problema seríssimo que foi a perseguição. Eu me lembro muito bem dessa história toda, porque na época, eu logo depois aconteceu o acidente com Marcelo Rubem Paiva, e ele lançou o livro, né, o Feliz Ano Velho, que foi assim, e eu logo adotei o livro para meus alunos. Então eu acompanhei muito a história do pai dele, a história daquela família. Da mãe não, porque a mãe depois ela some da mídia e ela vai viver a vida dela, vai criar os filhos dela e tudo. Mas você vê, parece que tem um outro agora muito bom também, né? Que tá, o Wagner Moura. O Wagner Moura, diz que ele vai ser candidato ao Oscar outra também, vez. Né? Esse eu ainda não vi, porque não estreou ainda. Não estreou né? ainda, eu também quero ver. Mas aí, voltando à literatura, há assuntos. Esses dias, uma colega escritora, ela é uma artista plástica muito boa e ela está escrevendo para criança, mas ela muito preocupada com essas questões de lição de moral, ou seja, cada livro dela é para ensinar alguma coisa. Esses dias ela me mandou, ela sempre me manda para fazer uma revisão para ela ou tal, mas o que eu faço? Como eu já sei o jeito dela, eu não vou falar com ela que não está bom ou que não é... Não é isso. É o que ela quer fazer, né? Então, quem sou eu para interferir? Cada escritor, né? E aí ela mandou uma história de uma criança que não gostava de ir à escola. Aí ela conta uma série de fatos e tudo, e no final o que acontece? O menino aprende a gostar para ir para a escola. Então é isso que as pessoas estão fazendo, Flávio. Elas estão escrevendo achando que com isso elas vão mudar as crianças. Não muda nada, não. Literatura não muda ninguém, não. Porque se mudasse criança, nossa, não é assim. Mas será que não? Eu vou usar, tipo assim, eu escrevi esse livro Amanda e o Gigante, foi uma história que eu escrevi para minha filha. Então, talvez ela tivesse como objetivo ensinar. Mas, assim, na verdade, ela vivenciou uma situação... meio que um bullying na escola, porque ela era muito levada e se machucava muito. E aí eu escrevi essa história, que a história é da menina que caía muito. Aí o pai falou, para crescer quanto? Meu Deus, vou virar um gigante, porque cai todo dia, né? Então vai virar um gigante. Então assim, só que a história tem humor.
Tanto que eu recebi muitos vídeos de crianças, né, depois do lançamento, alguns filhos de amigos que leram, estavam falando, tia, eu também sofro de levadeza, tia, eu também vou virar um gigante, essa coisa toda. Então, assim, é porque ele tem humor. Você levou para o lúdico. Pro lúdico. E aí, só que ao final, ela se torna, né, uma adulta, ela cresce, a menina cresce, e percebeu que não tinha virado um gigante, mas que tinha aprendido muito com os tombos da vida, né, mas que a única coisa que crescia cada vez que a Amanda caía era o seu coração. E aí, pode ser que as outras crianças não aprendam, assim, ou não se transformem, mas para ela foi muito importante. Ela ressignificou tudo. Isso que eu ia te falar. O que acontece é o seguinte, esse livro pode ser significativo para alguma criança que vai se identificar com aquela história. Porque essa que é a função da literatura. Você veja, eu não posso determinar o que é bom para você. Geralmente, quando eu indicava livro para os alunos, eu indicava vários. Falava, esse aqui, fala disso, esse agora vocês vão escolher. Porque eu pegar o meu livro de prazer e impor, geralmente a maioria não gostava. Não é? E literatura é isso, porque a arte é isso. Exatamente, porque ela propõe esse olhar diferenciado. Mas, então vamos voltar. Problema da dengue. Aí as crianças, eu já vi. A escritora escreveu um livro falando da mosquita da dengue. Parece que é a fêmea que transmite, né? A dengue. Eu fico imaginando, meu Deus do céu, isso um livro não vai resolver nada. O que vai resolver vai ser a campanha, vai ser, né, a medicação, a vacina, o cuidado com o meio ambiente. Entendeu? Então há uma certa utopia da gente achar que com um livro a gente vai mudar o mundo. Não muda o mundo, não. Pode ser que algum livro fale mais especificamente a alguma criança que se identifique com aquele. Assim como a gente identifica determinado autor. Quando eu tinha 15 anos, o meu escritor preferido chamava Hermann Hesse, que eu não sei se você leu alguma coisa dele. Ele foi muito famoso na minha época, né, na década de 60, 70, 60, mais 60. E ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, parece que no ano que eu nasci, em 55, por aí. É um escritor alemão do pós-guerra. Então, é uma literatura que fala... porque o alemão, depois daquela destruição toda da Segunda Guerra, o alemão passou por um processo de reconstrução do país e de reconstrução do povo mesmo. Então, houve uma grande preocupação antibelicista. Agora, infelizmente, eles estão recaindo agora. A OTAN toda está indo agora por causa dessa loucura do Trump, né? Então, o ser humano é cíclico, né? Vai e vem. E o Hermann Hesse foi o grande escritor dessa paz, da busca da paz. Tá? E aí ele voltou para o orientalismo. Ele escreveu muito livro ligado ao orientalismo. Viagem ao Oriente, vários desse tipo de coisa. Então, ele me influenciou muito, porque eu sou uma pessoa, como eu fui criado também durante a ditadura militar, eu sou contra todo tipo de arma. Entendeu? Eu sou uma pessoa que eu fui obrigado a fazer o exército na época da ditadura militar e aquilo me magoou muito. Eu levava castigo todo dia porque eu não queria limpar o fuzil. Falei, eu não quero pegar em arma. Hoje, nos Estados Unidos, existe essa possibilidade, entendeu? Mas na época da Guerra do Vietnã, que foi a época também que eu fiz, não era, você era obrigado a fazer. E no Brasil também, por estar no período militar, a gente era obrigado a fazer. Eu era arrimo de família, eu trabalhava o tempo todo e era obrigado a fazer serviço militar. Então, foi muito doloroso para mim. Então, eu me identificava muito com Hermann Hesse, naqueles livros que ele falava da busca dessa paz interior. E essa paz interior passa exatamente pelo antibelicismo, né? E teve um livro dele, chama O Jogo das Contas de Vidro. Esse livro definiu o que eu ia ser na minha vida. Porque na adolescência eu gostava muito de animais. Então eu não sabia se eu ia cuidar de animais. Então, eu não sabia se eu ia fazer um curso de veterinária, zootecnia, que havia a possibilidade de ir para Viçosa, tinha que ir para a Universidade Federal, porque eu não tinha como pagar. Mas aí, depois que eu li esse livro, eu cheguei até a estudar para isso, depois que eu li esse livro, eu vi que a minha identificação era ser professor
de linguagem. Então, o personagem central do livro, O Jogo das Contas de Vida, era um professor que conseguia, vamos dizer assim, mexer com todo mundo que passava pelas mãos dele. Então, eu acredito que esse livro me deu o norte na minha vida. É um livro dessa grossura. Eu nunca mais reli o livro, porque eu prefiro deixar com aquela leitura dos 15 anos. Eu li esse livro com 15, 16 anos. Eu ainda tenho ele lá guardado comigo, vários outros do Hermann Hesse. Então é isso, quer dizer, a literatura como arte, ela fala individualmente. Por isso que essa literatura de massa, de consumo, ontem eu fui à leitura, eu fico triste quando eu vejo aquele monte de séries, sabe? O autor escrevendo um monte de livro. Aquilo ali é como se fosse uma droga, não é? Que você tem que estar sempre lendo aquelas mesmas coisas previsíveis. Mas eu acho que é, digamos assim, uma droga menos lesiva do que ficar rolando telas sociais. Se a gente tiver jovens lendo, ainda que essa literatura, né, massiva, ainda que essas séries, ainda vai dar um efeito menos nocivo do que as telas de celular. Com certeza, com certeza. A minha neta, né, agora com essa proibição, ela tem 13 anos, com a proibição agora de celular, né, aí fui levá-la para aula de tênis, e conversando com ela, aí eu falei, e aí, Clarice, tem lido? Vovô, agora eu estou lendo a beça, porque a gente não pode mais usar celular, então vou na biblioteca. Eu falei, o que você está lendo? Guerra e Paz. Eu falei, não acredito. Você está lendo Guerra e Paz? Eu estou, vovô. Você está gostando? Estou gostando, amando. Olha, que Guerra legal. e Paz, Dostoiévski. Você acredita? Acredito. Que coisa, né? Eu acho muito legal. Muito e outra legal. coisa, a leitura que ela foi lá e pegou, é claro que hoje são edições condensadas, porque Guerra e Paz é um livro com mais de 1000 páginas, deve ser alguma edição mais condensada. Pocket que eles chamam, né? É uma coisa mais pocket, sei lá, deve ser. Porque eu falei, minha filha, mas é um livro tão grosso. Eu falei, não, vovô, tem acho que 300 páginas. Não era grosso. A minha filha mais nova também é desse tipo, né? Ela adora, por exemplo, ler Edgar Allan Poe. Eu acho ele tão depressivo, não assim, é nada, né? É mas ótimo, ela adora, né? Ela deve gostar mais de história de mistério, gosta, né? E gosta muito de Segunda Guerra também. Adora eu ler gosto tudo também de sobre história. Segunda Eu Guerra. gosto também. Mas ela deve gostar de Agatha Christie também, né? Ela tem críticas, ela acha um pouco superficial, assim, ela gosta, né, de algo mais mas o que eu achava interessante... Eu adorava Agatha Christie. Eu também. Adorava, e por isso, assim, eu não gosto de criticar nenhum estilo, porque qualquer livro, por exemplo, para mim, o Pedro Bandeira foi muito importante. A Droga da Obediência foi que me tornou uma leitora, assim, voraz. Assim, o Pedro Bandeira foi muito importante para a sua geração, eu conheci ele, conheço, ele está vivo ainda. Ele está com quase 90 anos. Continua, eu sei, eu sigo ele nas redes sociais até hoje. Eu sou fã até hoje dele. A Marca de uma Lágrima. É muito legal, né? São livros que marcaram muito a minha meus geração. Alunos queriam ler, eu falei, tudo bem, pega na biblioteca e leia. E nós temos autores de livros infantis hoje também excelentes. Eu até contei, a gente trouxe a Catarina Ferrari, que também é uma especialista em literatura infantil, uma pedagoga, e eu falei para ela que eu li com a minha filha quando era pequena, porque foi uma recomendação da escola, O Pequeno Samurai, do Kondo, André Kondo. Nossa, mas eu não conseguia terminar de ler de tanto que eu chorava. É belíssimo. E aí porque ele é oriental, então ele tem toda a questão, né, da imigração dos japoneses para o Brasil. E hoje tem uma identificação muito grande com os mangás, com tudo, né? Pois é. Deixa eu te mostrar como é que a literatura ela se repete em modos diferentes e tal. Então vamos pegar, você falou no Anderson. O Anderson é considerado o criador da moderna literatura infantil. Porque o Anderson foi o primeiro escritor que não deu história pronta, não deu história resolvida, não deu final pronto. Você lê A Pequena Sereia, você lê a Menina Vendedora de Fósforos, são histórias muito tristes. Muito tristes. Porque elas não têm final feliz. E hoje são histórias profundamente estudadas no campo da psicanálise. Muito. Nós já trabalhamos essas histórias aqui naquela obra, principalmente A Menina dos Fósforos, no livro da Clarissa Pinkola Estes, Mulheres que Correm com os Lobos. Sim. Ela faz uma análise dos contos de fada, dos contos. Sim, assim como Freud e Jung, todos estudaram a literatura infantil para poder explicar, né, determinadas referências psicanalíticas. Então, veja, o Anderson, ele foi a primeira pessoa que escreveu, não com aquele sentido pedagógico que havia, tá? Da história ter uma moral, tudo. Então, você pega, por exemplo,
Aí vamos pegar o Patinho Feio, tá? O Patinho Feio é o clássico da literatura infantil, é a história mais traduzida do mundo inteiro, praticamente todos os países do mundo já traduziram o Patinho Feio, e em quase todos os países existem histórias semelhantes. Ainda que com outros animais, sim, né? Sim, porque é o tema da rejeição. Né? E a questão da rejeição é uma questão básica, humana, não é? Os clássicos que a gente tem que aprender, né, a trabalhar. De generalizar, trazer questões que são gerais, né? Alguém vai se sentir que o irmão é mais amado e por aí vai. Então a gente desde cedo tem que aprender a trabalhar isso. Mas antes não escreveu com esse objetivo. Ele escreveu que era a história dele. Porque ele foi uma criança rejeitada. Ele nunca conheceu os pais biológicos. Ele foi criado em orfanato. Numa época que a Inglaterra era muito dura com os orfanatos, as crianças. Ou seja, ele é o próprio Patinho Feio. Aquele que foi rejeitado e consegue, apesar de todos os obstáculos, se superar e se transformar num belo cisne. Então, é fantástico. Você vê, né, como é que ele consegue. E o interessante é que é um belo cisne negro. Num país que é a Dinamarca, de louros e de brancos, ou seja, eu sou diferente, mas eu sou belo. Né? Então, depois de toda a caminhada daquele patinho desengonçado, ele conserva a peculiaridade dele. Conserva a diferença, ele é diferente. E ele só quando as crianças começam a admirar a beleza daquela ave, que ele se olha na água, e tem essa coisa bem do Narciso, né? Quando ele se olha e vê o reflexo de si mesmo. Ele fala, uai, sou eu. Ele não sabia que ele tinha se transformado numa ave tão bonita. Né? E aí ele se admira, e ele sente que agora sim ele era o ser, né, que ele nasceu. Veja que coisa interessante. Esse conto foi escrito no começo do século XIX, 1820, por aí. Bom, muitos anos depois, quem é o nosso Andersen é o Ziraldo. Ziraldo, em 1969, publica o seu primeiro livro infantil, que é o Flicts, a história de uma cor que não tinha lugar em lugar nenhum. Então, essa cor procura na caixa de lápis de cor, não tem lugar, procura aqui, procura ali. Todo lugar tinha cores em que ele não se identificava. E foi o ano que o homem foi à Lua, 69. Então, ele tem esse final belo quando o Flick, sem encontrar uma cor na Terra, ele vai se desfazendo, e vai evoluindo, e vai subindo, e chega à Lua. Quando ele chega à Lua, ele fala, ué, tudo aqui é Flicks. Então, era a cor dele. Né? Então, na verdade, é uma releitura do Patinho Feio. Provavelmente, inconscientemente, não é uma coisa consciente. Né? Ele queria falar da questão da chegada do homem à Lua e tudo, e pegou o mesmo tema da rejeição. Então, aí, com isso, Ziraldo inaugura uma carreira vitoriosa de escritor para criança. Ele que era conhecido como chargista, ele que era conhecido como crítico, como humorista e tal, a partir dali passa a fazer essa série de livros maravilhosos que ele fez. Né? Pois é. Mas vamos voltar aqui a Clarice. Vamos voltar a Clarice. Fala um pouquinho para a gente sobre as características que você destacou aqui na obra da Clarice Lispector. Porque muita gente lê Clarice, mas não consegue, por exemplo, ver. Posso citar aqui antes de você responder? Você coloca aqui, Clarice, epifania, prosa metafísica, linguagem metafórica e barroca. Não entendi um pouco essa questão do barroco, não tinha percebido. O visual e o plástico na linguagem dela, o autodilaceramento da escrita, né, dos padrões. Ela vai morrendo junto com a escrita dela. A metalinguagem, subjetividade, psicologismo, ausência do enredo, né, porque ela foge completamente aos padrões. Por exemplo, vamos pegar um padrão, porque existem arquétipos na literatura também. Sim. A questão da jornada do herói, né? Ela não tem isso. Se pegar a Hora da Estrela, não atende, né? Não é o anti-herói, né? É o anti-herói. Porque o ser humano é um anti-herói. Né? Universo feminismo, misticismo primitivo, existencialismo mítico, enfim, e por aí vai. Pois é, essas características, elas foram atribuídas por diferentes críticos conforme eles iam lendo a obra dela.
Então, uns destacavam a epifania. E aí tem aquele célebre conto O Amor, do Laço de Família, da mulher no ponto de ônibus e tal, aguardando o ônibus, e aí ela vê um cego, e com esse cego ela tem. A epifania literária é essa descoberta do estranho, né? Esse nascimento, essa coisa meio parto da consciência. E aí ela esmaga, na psicologia é um insight, né? É um insight. Aí ela esmaga esses ovos, e é naquele momento, então... E por aí vai. Tem outro conto que a mulher chega em casa, está esperando o marido, e aí ela se espeta nas flores. Ou seja, então são... cada característica dessa é a partir de uma obra dela. E de uma análise de um crítico específico. De um crítico, Benedito Nunes, que foi um grande leitor de Clarice Lispector, que era um crítico do Pará. Então, a Olga de Sá, que tem um trabalho maravilhoso sobre a Clarice. A Nádia Gottlieb. Quer dizer, quanto melhor o escritor, melhor a crítica da sua obra. E Clarice teve, assim como Guimarães Rosa, assim como Machado de Assis, né? Então, os grandes escritores também têm grandes leitores da sua obra. E que aí, de certa forma, com suas análises, acabam reescrevendo a obra, né? Reescrevendo a obra, ou pelo menos dando, né, um caminho para o leitor. Porque assim, os livros são sempre inacabados, né? Por mais que você coloque um final, a interpretação do leitor nunca é a mesma que a Paixão sua. segundo GH. Né? Essa mulher que vai entrar no quarto da empregada e pega uma barata, amassa a barata e come isso aí. Então, tudo isso é simbólico. No primeiro momento causa, em muitos momentos a obra da Clarice ela causa estranheza e repulsa, assim, sim, né? Repulsa ela também, no caso ela desse surpreende. Aí, repulsa também. Ela sempre surpreende. Agora, você tem uma análise que você colocou aqui, que é a questão do universo feminino, que é a crítica da Souza. Né? Ajuda Melo Souza. Isso. Que foi uma grande crítica da Clarice. Não, a grande crítica da USP, né? Que era a mulher do Antônio Cândido, professor Antônio Cândido. E aí ela parte justamente da obra O Lustre. Mas ela traz peculiaridades do universo feminino, mas eu destacaria aí, quem sou eu, né? Não chego nem perto. Mas eu acho que uma questão que me chamou a atenção em algumas obras dela é a relação com o corpo feminino. Sim. Né? O corpo é uma questão muito importante dentro do universo feminino. E a descrição dela do corpo, de como, por exemplo, a Macabeia se sentia em relação ao corpo, e né, em outras, né, em contos, ela traz a questão, né, do corpo feminino como um personagem, assim, né? Sim, é o caso do Aprendizagem ou Livro dos Prazeres, tá? Porque ali é mesmo o corpo erótico, né? Agora, onde estivesse... Ou anti-erótico também. Ou anti-erótico também, né? Porque a Clarice, ela teve muito conflito com ela mesma, né? Mas o que eu chamei a atenção é que tudo isso que a gente pode observar na obra adulta dela, você vê também de uma forma mais diluída na obra infantil. Por exemplo, A Vida Íntima de Laura. É a história do universo feminino. O que é Laura? Laura é uma galinha, burra como toda galinha, ela falando, né? E aí, de uma certa maneira, é uma referência a essa mulher acomodada, com a sua vidinha doméstica e tal, e que aí instaura o desequilíbrio. Tá? Então, é muito interessante você observar como que ela apresenta essas questões para a criança. Chega ao ponto, tem um capítulo que eu faço de análise comparada, mostrando que alguns contos estão dentro da obra infantil dela, como é o caso da mulher que matou os peixes, que tem a história da macaquinha, Lisete. Uma macaquinha que um dia ela levou, que ela comprou numa feira, uma macaquinha e levou para dentro de casa. E é claro, a macaquinha morreu, né? E aí é muito interessante como ela conta essa mesma história num livro para adulto e a mesma história no livro para criança. Então, qual a diferença? A diferença é a linguagem. É a maneira de trabalhar. Você pode falar para a criança do que você quiser. De morte, de sexo, de tudo. Tá? E a linguagem. Né? Esses dias eu fui pegar meus netos na escola, eu falei assim, a gente podia ver um filme, né? Vamos ver A Bela Adormecida?
Ah, não, vovô, muito palha, vamos ver a Nora, com 7 anos. Nossa Senhora! 7 anos. Mas por que ver a Nora? Ah, mas não foi o que ganhou o prêmio agora? Eu Não falei, tem uma não. linguagem para criança. Aí eu falei assim, não, esse é um filme para adulto. Da mesma maneira que tem bebida para criança, bebida para adulto, também tem filme para criança e filme para adulto. Por quê, vovô? Não. Aí As perguntas difíceis, né? Difíceis. Aí chega uma hora que eu falei assim, ó, o negócio é o seguinte, eu vou até aqui, tá? Da agora para frente vocês perguntam para os pais de vocês, porque eu não sei até que ponto que eu vou interferir na educação dos pais. Você me lembrou uma situação muito constrangedora que eu passei quando a minha filha tinha 9 anos. Ela já estava um pouquinho maior, estava ia começar a ter educação sexual na escola, porque agora eles começam com 9 anos, que é quando eles começam a estudar o aparelho reprodutor. Então, de uma forma científica só. Aí eu tinha ido a um consultório, levar ela no médico, era uma clínica, estava passando o programa da Ana Maria Braga. E ela estava entrevistando uma atriz, acho que era a Fabiana Carla, que na época estava fazendo uma personagem que era virgem, já com 40 anos virgem. E aí o tema da conversa era virgindade, só que às 10 e pouco da manhã. E aí ela estava do meu lado, a antessala da clínica lotada, e aí ela pergunta... Não, só que ela não estava do meu lado, ela não conseguiu o lugar do meu lado, ela estava sentada nas cadeiras à frente. Aí ela pergunta falando alto, assim, mãe, o que é virgindade? Na frente de todo mundo. Em casa eu te explico, minha filha. Não teve uma pessoa que não olhasse para mim. O que você ia responder? Para ver o que eu ia responder. Aí eu falava assim, filha, depois a gente conversa. Aí ela sempre muito curiosa, depois quando, mamãe? Aí eu, quinta-feira. Quinta-feira. Isso era uma segunda? Eu falei, quinta-feira, porque eu teria um tempo de ligar para algum amigo psicólogo, para ver como que eu ia conversar, né? Aí um senhor que estava na minha frente, falei, olha, eu queria ser uma mosquinha para estar na casa da senhora quinta-feira. Para ver essa pergunta. Olha, o Flávio, eles fazem a gente passar cada saia justa. Eu fui pai muito novo, eu fui pai com 22 anos. E eu acho que eu não estava nem preparado ainda para ser adulto, quanto mais para ser pai. Mas o que me ajudou, teve uma psicanalista francesa chamada Françoise Doutor, que tinha um programa de rádio na França da geração pós-guerra. E depois viraram livros, Como Orientar Seu Filho. Menina, aquilo me ajudou tanto. Muito. Porque a minha mulher era pedagoga, então ela tinha a maneira dela e as respostas dela, mas eu não tinha. Eu sou da literatura, e a literatura é mais viajante, né? E às vezes eu tenho tendência de ir além do que deveria, porque eu não tenho muita rédea pedagógica. Isso. Né? E uma coisa que um psicólogo, um amigo me falou, quando eu fui ligar para ele, falar assim, meu Deus, eu tenho até quinta-feira para dar essa resposta para minha filha. E aí ele falou o seguinte, olha, nessa idade a abordagem é mais científica. Se você tiver um atlas do corpo humano, você vai lá e vai explicar para ela o que é o ímen, então, mas vai explicar só até o momento em que ela perguntar, não vai além. É uma das coisas que era isso, não vai responde além. aquilo que ela perguntar. O problema é que, sendo filha minha, né, essa mente investigativa, ela foi, pra você ter uma ideia, nós chegamos até nos homossexuais. Então, assim, só para você ter uma ideia de que eu tive que parar a conversa. Que existem né? livros muito interessantes que eu comprei para meus filhos, começando, mostra a relação sexual dos animais, aí depois do papai e mamãe, a mamãe grávida, mostrava tudo. E as minhas crianças aprenderam desde cedo, quando elas perguntaram exatamente como era. Pois é. Sem trauma, eu sem só choque, sei que com a Amanda também não foi traumático, eu fiz aquilo que o psicólogo orientou, mas chegou um momento que eu tive que falar assim, filha, tá muito cedo ainda para você aprender isso. Então, isso aqui a gente tem que esperar você estudar um pouquinho mais, tá? Eles entendem você não estudou isso na escola ainda, a mamãe não quer ir além da professora. Mas, na verdade, é porque eu já estava em completo desespero, eu já não sabia mais. Não, mas você respondeu certo. Mas, então... Flávio, então é isso, quer dizer... a literatura, ela fala dessas coisas todas, mas fala de uma maneira mais simbólica, de uma maneira... né? É isso aí. Muito bem, mas aí eu quero te perguntar uma coisa. A literatura infantil, você que escreve, né, já escreveu mais de 50 livros, né? Eu tenho 70 livros, mais de 70 livros publicados, mais de diferentes gêneros. Agora, para criança tem uns 30. Pois é. E aí, no meio literário, muitas vezes a literatura infantil ainda é considerado uma literatura menor, né, mais importante. E aqui a gente está todo o tempo demonstrando a importância disso na construção, no desenvolvimento humano. Por mais que você falou, a gente não traz um ensinamento, não traz uma lição, mas de certa forma nos educa, nos inspira, né, nos provoca insights, na nossa sensibilidade, né, no psicológico. Claro.
Você, como escritor também de livros infantis, e depois de conhecer toda essa obra da Clarice, o que você diria para essas pessoas que ainda pensam que a literatura infantil é menor? Elas estão completamente equivocadas, porque elas não sabem o que é literatura e o que é uma literatura infantil de qualidade. Porque assim como a literatura para adulto tem todo tipo, tem, né? Tem muitos livros que eu não recomendaria e tal, que são mal escritos, de má qualidade, também tem na literatura infantil. Mas a qualidade também existe nos dois. Uhum. Então, se você pegar Cecília Meirelles, que você citou, que foi uma grande poetisa irreconhecível para adulto, ela também tem livros lindos para criança, como O Isto ou Aquilo, com toda delicadeza, um livro belíssimo, né? Vinícius de Moraes, que fez poemas incríveis, sonetos maravilhosos. Muito, né? E fez também musicais para criança. Fez, né? E aí escreveu A Arca de Noé, que é livro lindo para criança, não é? Então é muito interessante isso. Por exemplo, Rubem A minha Braga. geração teve A Arca de Noé, A Casa de Brinquedos, Plunct Plact Zum. Isso. Enfim. O Chico Buarque também teve, naquele musical bonito, do Saltimbancos. Do Saltimbancos. Então, assim, essas obras eram feitas por Vinícius de Moraes, Toquinho, né? Toquinho, Aquarela, né? Aquarela é maravilhoso. Nossa, maravilhoso. Né? Agora, aí que tá, sabe, Flávia? Vamos pegar Aquarela. Aquarela é uma música do Toquinho que ela agrada todo tipo de público. Então, normalmente, nós que estudamos a literatura infantil, a gente costuma dizer o seguinte, que a literatura infantil de qualidade é aquela que agrada a todo mundo. Quando você pega um Flict do Ziraldo, tá? É um livro que não tem faixa etária. Porque normalmente a pessoa pergunta, para que faixa etária? Eu falei, depende. Depende. Eu não posso escrever um livro assim para criança de 9, 10 anos, porque às vezes uma outra maior ou menor eu já trabalhei muito assim, pegar livros para criança e ler com adolescente, que a leitura é outra. Você faz uma outra leitura. Você fala aqui também de reflexões. Essa pergunta nem estava no script, mas veio agora. Você fala dos aspectos filosóficos da obra da Clarice. E eu vejo, existem hoje livros infantis que hoje têm sido analisados sob a perspectiva filosófica. Sim. Então, você falou de livros universais. Por exemplo, O Pequeno Príncipe, O Menino do Dedo Verde, do Maurice Druon, que eram contemporâneos, aí o Saint-Exupéry e o Maurice eram próximos até, são obras que hoje têm estudos filosóficos sobre elas. E, na verdade, você vê o seguinte, olha, o Maurice Druon, com O Menino do Dedo Verde, ele inaugurou toda essa discussão ecológica na literatura. Agora, não é um livro exclusivamente para criança, é um livro para todo mundo, assim como O Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe, o que ele faz? Ele fala do existencialismo. Ele faz parte da mesma linha filosófica de Sartre, Camus. Era um francês criado naquele meio que os alemães chamam do Zeitgeist, é o espírito do tempo. Então, o que é O Pequeno Príncipe? É uma obra existencialista que pode ser lida também por criança. Mas não é um livro para criança. Não, inclusive eu reli o Pequeno Príncipe. Exclusivamente para criança. Eu reli o Pequeno Príncipe recentemente. Eu gosto tanto de literatura infantil que eu dou livros para meus sobrinhos e tudo. Então, mas sempre que eu compro, eu abro lá a embalagem e eu leio antes de dar. Então, eu comprei para o meu sobrinho uma versão nova do Pequeno Príncipe com o prefácio da Lucilena Galvão, né, que é uma filósofa que eu admiro muito. Olha, a leitura que ela fez do Pequeno Príncipe, inclusive usando os filósofos orientais, eu recomendo muito que vocês tenham essa edição, porque, assim, é muito inovadora a perspectiva dela, eu nunca tinha lido e nunca tinha pensado também sobre a perspectiva que ela traz. E aí eu saí muito mais emocionada dessa leitura, depois daquele prefácio, do que o anterior. Ela enriqueceu muito. Mas essa que é a função da crítica. Entendeu? Por isso que eu falo, um bom livro, um bom escritor, ele pede bons leitores. Bons leitores, né? E esses bons leitores é que dão sustentação àquela obra e traz esse caráter universal da obra. Por isso que o Machado continua sendo sempre... Porque cada hora tem um lendo Machado de um modo diferente. Não é? E aí é o mesmo caso. E eu tô ficando... Você quer ver um clássico também, que não é um livro exclusivamente... Alice no País das Maravilhas. Nossa, Alice, você encontra uma série de teses de doutorado, né? Não é? Aí eu te falo, o pessoal hoje fala em empoderamento feminino. Gente, que é mais empoderado que a Alice?
não é? Então, quer dizer, isso... Não a Alice, mas os personagens que tentam resgatar esse empoderamento na Alice, exatamente. Né? E aí, ou seja, mas é aquela que desafia o desconhecido. Eu tenho uma amiga bióloga que escreveu eu não me lembro se foi uma dissertação ou se foi a tese dela, que era sobre a teoria do caos, né, em Alice do País das Maravilhas. Então, assim, além de tudo, você encontra na obra as teorias científicas. Sim, sim. Então, isso assim, é muito interessante. Muito interessante. Você vê a riqueza daquilo. Daí, Flávia, a necessidade também que a gente tem de ter um conhecimento maior da literatura, porque uma hora você vai... Né, você precisa ter bagagem para fazer uma boa leitura, né? Muito, muito. Mas tudo tem um início, é aí que eu falo, porque o nosso objetivo aqui com Librosofia não é também ficar com eruditismo, né, com uma arrogância intelectual, muito pelo contrário. Comece por aquilo que você gosta, comece a ler, que essa bagagem vai vindo aos poucos. Se você gosta de livros de mistérios, começa lá com Agatha Christie. Se você gosta de romances eróticos, leia, comece por eles. O que importa é começar a ler, porque a leitura vai te despertar essa imaginação, essa reflexão que outros veículos não despertam. A primeira escritora que escreveu para criança, que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura para Criança, foi uma sueca, chamada Selma Lagerlöf, 1909. E o livro que ganhou o Prêmio Nobel chama As Aventuras de Niels Hodgson. Naquela época, Dinamarca, Suécia, Noruega e Finlândia era quase que um país só. E eles estavam aquela busca de identidade, né, entre eles. E aí ela escreve As Aventuras de Niels Hodgson, que era um menino que saía montado num ganso, esses gansos que voam, né, selvagem, e cada dia chegava num lugar. E aí contava a história daquela região. A da Lapônia, não sei o que lá, dos lugares que eles chegavam, né? E esse livro, então, é o primeiro livro de literatura infantil que ganhou um Prêmio Nobel de Literatura. E uma das poucas escritoras que escreveu para criança que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Porque se você pegar assim, não tem mais, não é? Quem mais ganhou, que escreveu para criança? Então, eu não sei se é a única, mas talvez seja. E aí aconteceu, eu comprei esse livro, saiu uma edição bonita, umas 500 páginas assim, ilustrada, aí eu comprei, eu estava dando aula de literatura infantil na UFES, para ler, até para contar a história da Selma e do livro, né? Minha filha tinha uns 10 anos, estava na 5ª série por aí, e ela viu, achou bonita a capa, falou, pai, posso ler esse livro? Falei, pode, mas é um livro muito grosso. Ah, tem problema não, se eu não gostar, eu paro. Falei, isso aí, se não gostar, para. Você acredita que toda noite eu chegava, ela me contava a história. Ela falava assim, pai, hoje eu vou te contar onde foi que o Nils chegou. Aí me contava. Aí ele chegou, aconteceu isso, isso e aquilo, e eu na minha. Aí quando era no outro dia, contava outro episódio. Ela me contou o livro todinho. Nunca eu li o livro. Você sabe com o olhar dela. Exatamente, porque para mim foi assim, a descoberta dela como leitora foi naquele livro. E aí, lindo, né? Aí para mim, quer dizer, o que eu tinha ali era exatamente o que eu estava querendo fazer na UFES. Eu estava querendo ensinar professores a descobrir, a fazer seus alunos descobrirem o prazer da leitura. E eu acho que foi ali que ela descobriu. E ela é uma grande leitora. E por isso a gente não tem que ter preconceito literário, né? Não. Mas olha, a gente já está chegando no fim. Infelizmente, eu ficaria o dia inteiro conversando com você, Falamos Francisco. Até pouco da Clarice, mas de qualquer maneira... Para encerrar, né, assim, se você pudesse destacar, né, alguns pontos assim, para chamar a atenção do nosso leitor para a obra infantil da Clarice, olha, recomendando que eu chamo a atenção do que está escrito aqui no final. Clarice Lispector nos remete à condição misteriosa da literatura que só acaba quando a criança descobre outros mistérios. A literatura para crianças como a de adultos seria, portanto, um ponto de partida para detonar outros mistérios. A vida é um mistério. A vida não tem resposta pronta. Não tem. A vida não é um medicamento que você toma e resolve. Não. Né? Parafraseando nossa autora, só a arte pode dar-lhe as respostas, através de novas perguntas e de novos mistérios. Então, por que esse coelho não ficava na gaiola? Porque ele pensava. E quem pensa não tem gaiola. Ninguém pode estabelecer para você, nem rede social, nem essa praga dos influencers, nada disso pode estabelecer o que é melhor para você. Você que tem que descobrir. E a literatura pode te ajudar. Pode, a construir suas asas, né? Não é?
Olha, que lindo, adorei. Pois é, que Estou bom, muito Flávia, muito obrigada. obrigado. Ficaria, né? Dá para fazer uns 20 programas com o Francisco, gente. Imagina, autor de mais de 70 livros. Então foi um prazer enorme. Eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. E aí, busquem, né, a literatura de Clarice, seja adulta, infantil, né? Busquem. Ela tem 5 livros publicados, 4 em vida e um que publicaram depois que ela morreu, Como Nascer as Estrelas, que eu não analisei porque quando eu fiz a tese, esse livro não estava publicado. Ela morreu em 77, a minha dissertação foi escrita em 85 e esse livro das estrelas foi publicado em 87, quando foi 10 anos da morte dela. Então eu só analiso os 4 que ela publicou em vida. Entendi. Mas então, ela impressionante como ela ainda continua atual, né? Continua nas redes sociais. Pode ser ela, pode não ser ela. Mas o nome dela tá o nome dela tá lá. Pois é. A Clarice é imortal. E se você quiser começar, eu recomendo esse livro que eu comprei, que tem, né, textos e contos maravilhosos. O Clarice na Cabeceira é uma ótima forma de começar. É uma antologia, se não me engano, feita pela ABL. Pela ABL. É uma ótima forma de começar com Clarice. Eu sempre recomendo também o Laço de Família. Laço de Família, né? Tem contos belíssimos. Contos belíssimos. Inclusive, assim, quando eu fui estudar escrita criativa, eu fiz um curso, né, para sair um pouco daquela escrita amarrada do direito, a gente estudou, né, vários contos do Laço de Família. Laço de Família e Legião Estrangeira, mas Laço de Família é melhor. É melhor, né? Assim como Guimarães Rosa, para começar a ler, o ideal é primeiras histórias. Ele já deu a dica lá, primeiras histórias. Não vai Antes de você chegar no Grande Sertão ou em Sagarana, vai primeiro nas primeiras histórias. Pois é, então... Assim como Machado também deve-se começar pelos contos. E eu quero aproveitar e agradecer também alguns feedbacks maravilhosos que a gente tem recebido. Muita gente, Francisco, falando, poxa, Flávia, eu voltei a ler, compartilhando comigo as leituras. Flávia, olha, eu estou muito feliz com essa transformação, porque como, se eu não me engano, foi o Rubem Alves que diz, né, que os livros não transformam, não mudam o mundo, mas mudam as pessoas, né? Então a gente vê que as pessoas estão em busca disso, né? Eu lembro que A Hora da Estrela, o último livro da Clarice, é um diálogo também com a Cartomante do Machado de Assis. Olha, interessante. É muito interessante ali, que tem um diálogo ali, porque a Clarice era leitora de Machado também. E a gente, à medida que a gente vai lendo, a gente também vai estabelecendo esse pensamento relacional, a gente começa a identificar esses arquétipos, essas estruturas que se comunicam e que dão esse caráter universal, né? A Clarice é clássica. Hoje a gente pode dizer que ela é uma escritora clássica porque as obras dela são universalizadas, né? Uma vez, numa entrevista que ela deu, perguntaram a ela falava, ela tinha a língua meio presa, aí perguntaram para ela, Clarissa, você é judia, você nasceu na Ucrânia, e você foi para o Nordeste, e você vive no Brasil. Como é que você se identifica? Brasileira, nordestina. Então, quer dizer, ela sempre assumiu isso, né? Essa brasilidade, que na verdade não é tanto assim, né? Porque ela é universal. É universal, é universal. E as dores, né? Eu acho que quando o escritor ele coloca a sua vulnerabilidade, como nós todos somos vulneráveis, né? E temos dores muito semelhantes, a gente se identifica, né, muito. gente? Mas, Flávia, vamos lembrar sempre a palavra mistério. Se você fosse definir uma palavra da obra da Clarice, é mistério. Mistério. Interessante, a gente conversou semana passada sobre um livro do Marcelo Gleiser, que é um cientista, e que também está exaltando nas suas obras a figura do mistério, né? A gente precisa fugir desse materialismo, né, que a gente vive. Essa coisa cartesiana, de definir, não. Nem a ciência está mais aí. A vida não tem graça sem mistério, né? Não. E ela diz, quem sou eu para me definir, quer dizer... E a literatura tem essa função, gente, de trazer cor para a vida. E sem mistério, né? Que graça tem viver. Exatamente. Esse foi o Livrosofia de hoje. Se você gostou, compartilhe, se inscreva lá no nosso canal, ative as notificações e até o próximo Livrosofia.